Sabe quando um poema antigo parece, na verdade, uma conversa com a gente mesmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 103. É um texto que não ensina só a agradecer, não. Ele nos ensina a lembrar, a perdoar e, principalmente, a entender o nosso lugar no universo. Bom, para começar, vamos direto ao coração de tudo. O poema não abre com uma sugestão, ele abre com uma ordem direta. Bendize, ó minha alma. É um chamado, sabe? Um comando para que a nossa parte mais profunda, o nosso eu de verdade, acorde e preste atenção. E isso, claro, já define o tom de tudo que vem pela frente. E o mais interessante é para quem essa ordem é dada. Não é para a multidão, não é um discurso público, é para a própria alma. É quase como um diálogo interno, um lembrete que a gente faz para si mesmo. Então, vamos ver como essa primeira parte se desenrola, um chamado pessoal à gratidão. E aqui vem o ponto crucial. E não te esqueças. Olha, isso muda tudo. A gratidão deixa de ser só um sentimento passageiro e vira uma disciplina, um ato consciente de lembrar. É uma ordem para a gente lutar ativamente contra aquela nossa tendência de focar no que falta em vez de lembrar o que a gente já recebeu. Ok, então se a ordem é não esquecer, a pergunta óbvia é: não esquecer o que exatamente? E é justamente isso que o poema vai detalhar agora numa lista superpoderosa que ele chama de Os Benefícios Divinos. E a resposta vem como uma jornada, uma restauração em 4 passos. Olha só que interessante a progressão. Começa com o perdão, limpando a casa por dentro. Depois vem a cura, restaurando o corpo. Aí o resgate, nos tirando do fundo do poço. E por fim, a coroação, que nos dá dignidade e amor. É uma restauração completa, de dentro para fora. E o resultado final dessa jornada toda? Uma imagem simplesmente incrível. A juventude é que se renova como a da águia. Isso aqui não é só sobre consertar o que estava quebrado, não. É sobre receber uma força nova, uma vitalidade que nos permite voar mais alto de novo. Depois de listar o que é feito, o poema vai mais fundo. Ele começa a perguntar quem é que faz tudo isso. Então agora, a gente muda o foco das ações para o caráter por trás delas. A gente vai mergulhar na natureza da misericórdia. E aqui o poema vira de cabeça para baixo a nossa ideia de justiça. Ele basicamente diz que a balança não funciona do jeito que a gente imagina. Não se trata de receber o que a gente merece, sabe? É aquele pagamento exato pelos nossos erros. Não, é um sistema completamente diferente baseado em algo que vai muito além da lógica do olho por olho. Tá, mas se não é uma balança, qual é o tamanho dessa misericórdia? Para tentar explicar algo que é quase inexplicável, o poeta usa umas metáforas cósmicas. A primeira faz a gente olhar para cima, para essa distância absurda entre o céu e a terra. E aí vem a conexão. Do mesmo jeito que essa distância é imensurável, assim também é a dimensão desse amor. É uma forma de dizer que essa bondade é tão, mas tão grande que a nossa mente nem consegue calcular. Agora, a segunda metáfora cósmica. Se a primeira foi sobre a altura, essa aqui é sobre largura, sobre a distância infinita entre o leste e o oeste. E a ideia aqui é muito poderosa. Pensa bem, o leste e o oeste nunca se encontram. Quanto mais você viaja para um lado, mais longe fica do outro. É assim que o poema descreve o perdão. Nossos erros são levados para tão longe que se torna impossível encontrar com eles de novo. Depois de viajar pelas galáxias e pelos cantos da Terra, o poema faz um zoom impressionante. Ele sai dessa escala cósmica e aterrissa no lugar mais íntimo que existe, a relação entre um pai e um filho. Vamos ver a compaixão de um pai. E essa comparação, ela aterrissa tudo. Depois de falar de distâncias que a gente nem consegue medir, o poema nos dá uma imagem que todo mundo consegue entender. A compaixão divina não é só gigante e distante, ela é próxima, carinhosa, familiar. Esse contraste aqui visualiza tudo perfeitamente, né? De um lado, a gente, como uma flor do campo, que hoje está aqui e amanhã o vento já levou. Frágeis, passageiros. Do outro lado, a natureza divina, como uma montanha, eterna, sólida. A compaixão existe justamente porque essa força eterna entende a nossa fragilidade. Mas por que existe essa compaixão toda? A resposta é ao mesmo tempo simples e muito profunda. Pois ele lembra-se de que somos pó. A compaixão não vem da ignorância sobre as nossas falhas. Pelo contrário, ela vem do conhecimento profundo da nossa fragilidade. É uma empatia que nasce de saber exatamente do que a gente é feito. Até agora, a conversa foi íntima, né? Uma alma falando com ela mesma. Mas, nesse ponto, o poema simplesmente explode.
A gratidão se torna tão grande que não cabe mais no peito e se expande, convidando o universo inteiro para a festa. É o coro universal de louvor. Aquele convite que antes era só para minha alma, agora se estende para todo o cosmos. É como se a gratidão pessoal transbordasse, virando um convite para que toda a criação se junte nessa mesma canção. E olha só como esse convite vai crescendo, vai escalando. Primeiro os anjos, depois os exércitos celestiais, em seguida os ministros e, por fim, todas as obras em todos os lugares do universo. A lista vai se expandindo até que, literalmente, nada nem ninguém fique de fora. E então, depois de viajar pelo universo inteiro, de convidar toda a criação, o poema faz algo simplesmente genial. Ele volta exatamente para o ponto de partida. Todo aquele coro cósmico é trazido de volta para uma única voz, um único comando: bendize, ó minha alma. Isso mostra que, no fim das contas, a gratidão universal sempre começa como uma decisão pessoal, íntima. E isso nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. O poema insiste nessa palavra, bendizer. Mas num mundo tão barulhento, tão acelerado como o nosso, o que realmente significa parar para fazer isso? O que significa escolher ativamente a gratidão, não só como um sentimento, mas como uma ação? É uma pergunta que atravessa séculos e chega intacta até nós.